Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui em mais um vídeo utilizando o WhatsBest com um problema de Markowitz. Então no vídeo anterior eu comentei sobre risco sistemático e risco idiosincrático. E você pode se perguntar, o que é isso que eu nem entendi o nome? Bom, então vamos lá. Dentro dos ativos existem dois tipos de risco que estão ali associados. Existem o risco do sistema como um todo, que engloba as empresas, e existe o risco das empresas. Imagina o seguinte, se um país está com uma economia muito forte, muito boa, as empresas como um conjunto dali tendem a ter um resultado melhor. Se o país está ruim, as empresas com conjunto, se tem uma depressão, as empresas tendem a ter, como um todo, um desempenho ruim. Então, esse é o risco sistemático, é o risco do sistema, também chamado de risco de mercado. Do outro lado, nós temos então o risco idiosincrático. O que é o risco idiosincrático? É o risco específico, ou seja, cada empresa tem os seus riscos específicos. Por exemplo, empresas como eu citei anteriormente, Petrobras e Vale, elas têm um risco associado ali com o preço do dólar. Porque dependendo se ele sobe ou desce, isso vai afetar somente as empresas que estão associadas com o dólar. Então, o risco idiosincrático são riscos individuais das empresas, ou seja, os riscos que cada empresa possui. Às vezes, uma empresa produz algum produto que depende, por exemplo, de plástico ou algum insumo, e aí, se acontecer alguma coisa com aquele insumo específico, vai prejudicar muito aquela empresa. Mas as outras empresas do setor talvez não vai interferir em nada. Então, essa que é a diferença entre o risco sistemático e o risco idiosincrático. E é muito importante saber isso, porque isso explica por que que dentro de uma carteira de investimentos com mais de um ativo, eu consigo reduzir o meu risco. Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu estou usando como base principalmente esse livro daqui, que é de Administração Financeira, do Ross Westfield e do Jaffe. Ele foi traduzido e adaptado aqui para o Brasil pelo professor Lamb, da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é bem legal, porque ele tem vários exemplos aqui utilizando investimentos reais como se fossem realizados aqui no Brasil, ou seja, com a realidade brasileira, porque existem muitas diferenças dos investimentos feitos no exterior e aqui no Brasil. É importante observar que esse aqui é o livro de administração financeira, mas também tem um livro que se chama Fundamentos de Administração Financeira. Eu até vou pegar porque eu tenho, deixa eu pegar aqui, que é esse daqui. A diferença, os dois são livros muito grandes, como vocês podem ver. É até difícil segurar assim na mão, porque a grossura dá pra matar uma pessoa com um livro desse. Se você for comprar, eu recomendo mais esse daqui de administração financeira, porque esse daqui de fundamentos tem muita coisa que ele não aborda, embora seja um livro, sei lá, de praticamente 800 páginas, 700 páginas, tem algumas coisas que ele só aborda nesse livro daqui. São praticamente a mesma coisa, só que esse daqui é um pouco mais completo. Tudo que esse daqui tem, tá nesse daqui praticamente. Esse livro, ele também aborda, esses dois livros aqui também abordam a parte financeira das empresas. Então, se você gosta de finanças, contabilidade, é importante ter um livro de finanças. Não necessariamente esse daqui que eu citei, mas é importante ter um. Então, só para deixar claro que eu não estou tirando nada daqui da minha cabeça, tudo tem teoria por trás, tá bom? Então, como que eu estava falando? Nós temos então risco sistemático e risco idiosincrático. Como eu disse, o risco sistemático afeta tudo. O risco sistemático, não importa se você está investindo em uma, duas, 5, 10 empresas, você vai ter o mesmo risco sistemático. Mas o risco idiosincrático você consegue diluir de acordo com o número de investimentos que você possui. Porque vamos supor que você tem investimento que depende muito do preço do dólar. Outro depende da produção de cana-de-açúcar. Uma empresa que produz álcool, por exemplo, ou açúcar. Outra empresa que depende de transporte viário.
outra empresa que planta alguma coisa. Então, tá vendo que cada empresa possui algo específico, uma até pode interferir um pouco na outra, mas no final cada uma possui suas especificidades. Então, quando você faz isso, você diminui o seu risco idiosincrático da sua carteira. Então, o risco que a gente diminui dentro de uma carteira é a parte idiosincrática, ou seja, a parte específica das empresas. E é isso que acontece aqui nesse problema. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver isso na prática nesse problema aqui. Eu vou provar isso aqui para vocês. Então, observem que eu não preciso ficar solucionando o modelo aqui várias vezes, porque eu vou me preocupar somente em analisar aqui a variância. Quando eu troco esses valores daqui, ó, vocês estão vendo aqui a tela agora, ele vai calcular a variância aqui automaticamente. No vídeo anterior, a gente calculou, a gente viu como que funciona a fórmula da variância. Então, vamos lá. Se eu investisse 100% no ativo 1, eu ia ter um retorno de 30, ia ter uma variância de 3, justamente a variância daquele ativo. Se eu investisse 100% no ativo 2, a variância vai ser de 2, quer ver? Olha só, 2, como esperado. E agora, se eu investir 100% no ativo 3, de quanto que será a variância? 1, o que nós temos aqui. Então, olha só, apresenta aqui o valor de 1. E se eu investir, por exemplo, 50% no ativo 1 e 50% no ativo 2, qual que será a variância? Como a gente viu, ela não é a média ponderada. Então, olha só, ele retorna uma variância de 1,75. E por que é importante você saber isso? Olha, preste atenção. Se você investir 100% no ativo 2, você tem um retorno de 20%. Até aí tudo bem. E você tem uma variância de 2. Agora, se você investir metade no ativo 1 e metade no ativo 2, você vai ter um retorno maior, você vai ter um retorno de 25%, e você tem uma variância menor do que a que você tinha anteriormente. Porque agora você só tem você tem menos, né? Tem 1,75 e antes era 2. Então, olha só a diferença que nós temos aqui. E a covariância que nós temos de um ativo com outro é o valor aqui de 1. Ó. Ativo 1 com ativo 2 tem uma covariância de 1. Isso acontece numa proporção ainda maior quando nós temos uma covariância negativa. Então, temos aqui covariância negativa com ativo 3 com o ativo 1. Vamos ver, então, 50% em cada um. Como que a nossa variância vai diminuir muito? Então, vou colocar 50% no ativo 1 e 50% no ativo 3. Então, olha só. Se eu investisse 100% do meu capital no ativo 3, eu ia ter um retorno só de 8. Só de 8, né? Proporcionalmente sim, mas de 8. Agora, se eu investir 50% no ativo 3 e 50% no ativo 1, eu vou ter uma variância de 0,75 com um retorno de 19. Então, eu vou duplicar o meu retorno e vou ainda diminuir a variância da minha carteira. Em outras palavras, investir somente no ativo 3 é uma péssima ideia. Porque você está correndo os riscos daquela empresa ali. Você está correndo 100% dos riscos daquela empresa. Agora, quando você coloca dinheiro nessa empresa, mas coloca em outra também, cada um com os seus riscos diferentes, se acontecer um problema em uma ou na outra, isso não vai te afetar 100%. Vai te afetar menos. Porque as empresas têm essa parte que são independentes uma da outra. Então, olha só que interessante o que acontece aqui no nosso problema. A gente pode ver outros problemas, outros casos, por exemplo. Eu vou colocar aqui 1/3, então vou colocar 1/3. Deixa eu botar um sinal de igual. Na verdade, aqui eu tenho que colocar 100 dividido por 3. Tem que tirar esse porcento aqui na realidade. 1 por 3 e 100%. 1 dividido por 3, 100%. E 1 dividido por 3, 100%. Então, olha só. Se eu investisse 1/3 em cada um dos ativos, eu teria uma variância de 0,69 com um retorno do portfólio de 19,3. Bom, então é muito importante
você saber dessas informações. No próximo vídeo, a gente vai fazer algo muito importante. Nós vamos desenhar aqui a fronteira de eficiência das diversas combinações que nós podemos ter desses investimentos. Não perca, porque será bem legal. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.